Se você pudesse perguntar qualquer coisa pra criadora do circo digital, o que seria? Ih, ficou na dúvida, né? Nem se preocupa, porque no vídeo de hoje eu preparei uma lista de todas as perguntas que ainda precisam ser respondidas na série. Bora ver quais são? Fala, gente bonita, eu sou a Mia. E a primeira pergunta é: quem criou o circo digital? Eu sei que o próprio Caim fala que foi ele quem fez todo aquele universo virtual, mas não vamos esquecer que o Caim é uma IA, ou seja, uma inteligência artificial, e essas coisas não se criam sozinhas, sempre tem alguém por trás. Então, no caso do Caim, quem seria o seu criador? Talvez ele seja que nem o Connor de Detroit Become Human, que nunca parou pra pensar quem havia criado ele, já que o androide seguia as ordens de Amanda sem questionar nada. O que aconteceu com Abel? Pra quem não conhece, existe na Bíblia a história de dois irmãos, Caim e Abel, onde Caim acaba matando seu irmão por inveja, já que o mais novo sempre era abençoado por Deus, enquanto Caim nunca recebia nada do divino. E o que isso tem a ver? Você me pergunta? Esse aqui, no circo digital, o Caim também fez alguma coisa de ruim com Abel, porque vocês lembram lá naquela sigla CIA que aparece no piloto? Aquilo muito possivelmente é uma referência ao Caim e o Abel. Mas qual deles? As IAs dentro do jogo, os dois irmãos da vida real. Quem foi o primeiro humano que entrou no circo? Segundo a própria Gooseworks, Kingo é o mais velho do grupo, com quase 50 anos de idade. Eu só não sei se ele é também o mais velho de permanência ali no circo, ou seja, o que tá preso há mais tempo. Até porque a gente nem sabia ainda quantos anos tinha o Kaufmo antes dele ter enlouquecido. Daí que era ele quem tava mais tempo preso e por isso que ele se deixou levar pela loucura. O Gâmigo já foi um humano. Uma coisa que todo mundo viu foi o personagem tendo uma crise existencial, que é bem estranho. Porque se o Gâmigo era só um NPC, por que ele iria ficar perguntando aquelas coisas, como do rosto da mãe dele, por exemplo? Isso não parecia ser algo que estava na programação dele. Fico pensando se o Gâmigo foi um humano no passado, mas por ter ficado tanto tempo preso no circo digital, ele acabou aceitando que era só um NPC, sendo que ele era um humano. E cara, essa baita teoria foi sugerida pelo inscrito Pistache Groseia, que tá aparecendo aí na tela. A loucura é realmente a saída? Essa teoria existe desde o primeiro episódio da série, com alguns teorizando que quando a pessoa acha a saída, o seu corpo digital é corrompido pelos bugs, já que teoricamente não existe uma saída nesse mundo, enquanto seu corpo físico volta para o mundo real. Já eu não sei dizer se acredito nela, porque não me parece ser o certo, só uma teoria muito vaga e sem sentido. O que a Pomni viu no vácuo? Cara, essa é uma pergunta que eu tô doida pra saber desde o primeiro episódio. Eu já fiquei noite sem dormir, só imaginando as possibilidades. Tipo, será que ela viu a saída? Será que ela viu que era de fato aquele mundo maluco? Ou será que ela se deparou com os próprios criadores do game? Ó, se você tiver algum palpite ou ideia sobre isso, já sabe, né? Comente aqui as suas hipóteses pra gente debater e ver se descobrimos algo. Porque o Jax tem a chave de todos os quartos. Várias pessoas chegaram a falar que era porque o Jax tinha o Cartoon Power, que são aquelas habilidades que só os personagens de desenhos animados têm. Já outras pessoas disseram que era só pra ele ser o alívio cômico da série mesmo. Mas sabem que eu acho, jovem, se isso está ligado diretamente com a personalidade dele. Coisa que eu vou falar já mais pra frente. E se a loucura for o fim da vida? Eu vejo pouquíssimas pessoas comentando esse assunto, mas confesso que até acho interessante. Porque veja bem, a própria Gooseworks já disse que não dá pra reverter a loucura, assim como também não dá pra reverter a morte. E outra, se o humano sente dor quando ele buga, no momento em que ele enlouquece e todo o seu corpo é tomado por bugs, ele sente uma dor extrema? E será que é essa dor horrenda que faz o corpo da pessoa no mundo real morrer? Complicado, né? E além de deixar a série ainda mais interessante, deixa tudo ainda mais sinistro também. E se você curtiu essa ideia, o que acha de deixar o like no vídeo e se inscrever aqui no canal, hein? Jax é realmente um NPC? Essa ideia veio à tona depois do pessoal ver que o coelho não liga pra nada. O cara vive irritando os outros, é um sem noção e tá sempre com sede de caos. Como se o Jax fosse programado pra isso, sabe? Mas vale lembrar que a própria criadora já falou a idade de todos os humanos, incluindo o Jax. Resumidamente, ele não é um NPC e sim uma pessoa real. Ponto. O que os avatares revelam sobre esses humanos? Se a Pomni é uma palhaça barra bobo da corte, isso quer dizer que no mundo real ela é feita de otária pelos outros? Ou a Agatha, que é uma boneca de pano que vive se dando mal nos episódios, como uma forma de mostrar que ela é uma pessoa azarada tanto aqui
aqui quanto no mundo real. Assim, seguindo essa lógica, a Zubul seria uma pessoa que não sabe o que quer da vida e não tem uma personalidade própria. Por isso, ela vive trocando as suas peças. Já a Gangly tem duas máscaras, uma triste e uma alegre que fica por cima da triste, possivelmente como uma forma de mostrar que no mundo real, a Gangly é uma pessoa falsa, que nunca expõe os seus verdadeiros sentimentos por medo do que vão pensar. O Kingo deve ser uma pessoa muito importante, já que o avatar dele é a peça de xadrez do rei, aquele que manda em todo o mundo, e que deve ser protegido também. E o Jax? Bom, a conclusão que eu cheguei foi a seguinte: ele ser um coelho mostra que, possivelmente, ele enganava o pessoal se passando de bonzinho, quando na verdade ele sempre foi o vilão da história. Tanto que essa coisa dele ter as chaves pra tudo, seja pra mostrar o quão malandro ele é aqui e na vida real. E a cor de pele dele ser roxa é pra simbolizar todo esse ar misterioso que ele tem, como do porquê ele ser assim, de onde ele veio e por que raios o Jax tem medo de milho. Pô, agora fala sério, depois dessa explicação de milhões, eu bem que mereço um like e um comentário pra engajar, não mereço? O que é o vácuo? Ele é a saída? Pois é, não temos ainda como saber o que é esse lugar, mas muitos imaginam que ele seja a saída por causa do final do episódio 1, onde dá a entender que é através do vácuo que os humanos vão conseguir escapar dessa realidade virtual. Isso porque a cena foca no vácuo pra depois focar no monitor de um computador. Mais humanos vão aparecer no circo digital? Se pra ficar preso nesse mundo é só colocar um headset, que impede que mais pessoas irão fazer isso, né? Principalmente se a empresa por trás desse game estiver procurando por pessoas para servirem de beta testers, que é quando o pessoal joga o game pra ver se não tem algum bug ou erro lá nos códigos e tal. Mas também não sabemos se a série vai focar só nesses 6 humanos mesmo, que é o que a série dá a entender. Vocês também acham isso? Porque o Jax não foi no enterro do Kaufman. Mano, todo mundo tava comentando a mesma coisa. E a cara triste que o Jax faz por um segundo foi de tristeza, mesmo depois de ver que o seu amigo não estará mais ali com ele. Mas pra mim, isso teve um outro significado. Ele percebeu que todo mundo ali corre o mesmo risco, o de enlouquecer, coisa que aparentemente não tem volta. Porque pensa comigo, mesmo que o Jax pareça não se importar com nada nem ninguém, no fundo ele tem medo de acabar não voltando pra casa. E isso é normal pra qualquer pessoa, até pro Jax. Mas então, curtiram o vídeo de hoje? Então vê se não esquece o joinha, ok? Porque assim eu vou saber que você chegou até aqui e ainda me incentiva a trazer mais vídeos legais como esse. Hasta la vista!